Olá pessoal, você já teve a experiência de achar alguém bonito, se interessar por essa pessoa, até olhar para essa pessoa, paquerar essa pessoa e a pessoa até no primeiro momento correspondeu a você, sorriu também, deu sinais de que queria alguma coisa e à medida que você foi aproximando, deixando mais evidente, mais claro a sua intenção com essa pessoa simplesmente se retirou, se afastou, começou a ficar mais difícil. Ou seja, aquela pessoa que parece que quer que você a paquere, mas que quando você a paquera, ela se afasta. Se você já passou por isso, se você já teve essa experiência desagradável, assista esse vídeo, porque a gente vai apresentar a história de Yara. Vai ser muito útil para você. O que é que há de interessante na história de Yara? Qual é a relação da história da Yara, uma lenda, uma mitologia indígena, com você que já paquerou, já investiu em alguém e essa pessoa simplesmente ao perceber que você estava encantado por ela, se retirou? Bem, Yara, um nome muito comum no Brasil, é uma palavra de origem tupi que significa a Senhora das Águas. E não é de se esperar que o nome tenha esse significado, porque significa que essa senhora é tão fluida como a água, não dá para prendê-la por muito tempo em nossas mãos, ela simplesmente escapa. A Yara na mitologia indígena é sempre representada por uma linda morena, com cabelos negros, lisos e longos, seios fartos, bumbum perfeito. E os caçadores e demais indígenas que passam próximo ao rio, ao ver a bela Yara sentada em uma pedra no meio do rio, tentam entrar no rio para se aproximar de Yara, que canta belamente. O que é mais interessante, quanto mais esses homens entram no rio, mais Yara parece se afastar deles. Yara, que no primeiro momento parece chamá-los e seduzi-los, à medida que eles vão entrando no rio, parece que ela fica cada vez mais distante. E o resultado final, esses homens acabam por se afogar. Essas pessoas que vão atrás de Yara acabam por ficarem afogadas. Yara tem um exército de homens afogados no fundo do rio. Todos eles mortos, não servem para nada. Ora, o que é que você pensa quando escuta essa história? Todas as lendas, as mitologias, elas passam lições para nós, lições do nosso cotidiano, experiências que as pessoas vivenciaram e tentaram de forma metafórica ensinar algo para nós. A lenda de Yara é algo muito comum no jogo de reforçadores que temos no nosso cotidiano. Sempre que investimos em alguém, sempre que apreciamos alguém, sempre que jogamos uma carga muito grande sobre alguém e esta pessoa não está preparada para estabelecer uma relação adequada, ela quase sempre se afasta da gente. E esse afastamento leva a gente a muitas vezes apresentar comportamentos mais intensos. A gente pode fazer um paralelo desta situação com o que acontece em experimentos de condicionamento simples. Condicionamentos operantes em que a gente usa um ratinho que precisa pressionar apenas uma alavanca. À medida que o rato pressiona a alavanca, é liberado uma pequena pelota de comida para ele, é liberado uma gota de água para ele. O rato, então motivado, pressiona novamente a alavanca e recebe outra gota de comida ou de água. E assim ele começa a pressionar com bastante frequência essa alavanca. A coisa mais interessante é que quando a gente suprime essa gota de água ou de comida e esse rato faminto ou com sede começa a pressionar a alavanca esperando que receba uma gota de água ou de comida e não recebe, ele no lugar de desistir, ele se intensifica no primeiro momento. Ele começa a apertar cada vez mais essa alavanca, numa atitude de desespero. E o que é pior, ele atinge um ponto máximo para só depois desistir. No nosso caso, no trato com pessoas,
pessoas que sentem um certo prazer em nos perceber como verdadeiros devotos da beleza dessa pessoa, como pessoas que seguem atrás. Fazemos um processo que se assemelha a essa estratégia do ratinho que condiciona, mas também alimentamos um fenômeno mais complexo. Pessoas que se comportam como Yara, e aqui eu estou analisando agora aqui a situação da Yara, elas quase sempre são pessoas muito mal resolvidas, pessoas que quase sempre não encontram a função dos próprios comportamentos e por medo, por inabilidade ou por uma série de outras variáveis, elas não buscam a finalização do enredo que montam. E isso faz com que essas pessoas queiram, na verdade, muita gente perseguindo-as, glorificando a beleza dessas pessoas, e elas montam a estrutura para isso. São aquelas pessoas que aparecem com pouca roupa e quando você aprecia ou elogia pouca roupa delas ou deles, elas dizem, nossa, mas eu não esperava isso de você. Por que colocou então pouca roupa? São aquelas pessoas que se vestem de modo a chamar a atenção e quando você elogia, elas dizem, nossa, mas eu não esperava isso. Como se estivessem alheia, quando na verdade toda a produção foi feita para atrair. É mais ou menos o esquema lá do ratinho. Pressiona a alavanca e se libera reforço. Pressiona a alavanca e se libera reforço. Em um momento corta. O ponto interessante de correlação aqui é que essas pessoas se colocam como se não estivessem percebendo o que estão fazendo. Sempre que o outro se aproxima, elas se distanciam. Mas na verdade elas sabem muito bem o que estão fazendo, embora isso possa trazer prejuízo para elas mesmas. O que quero destacar não é o comportamento da Yara, mas os prejuízos que nós, enquanto ratinhos ou índios que perseguimos a Yara, temos. Sempre que alguém se comporta como Yara e a gente acredita que de alguma forma pode estabelecer relação com essa pessoa, a gente precisa entender que esta pessoa está, na maior parte dos casos, adoecida. Adoecida porque não age por funções. Adoecida porque quase sempre se comporta para obter apenas seguidores. Você que está ali alienado, seguindo aquela pessoa como se fosse uma verdadeira deusa ou Deus. Você que coloca essa pessoa no lugar de Deus, entenda que todos os deuses são intocáveis. Então não adianta persegui-los, não adianta apreciá-los, porque eles são intocáveis. E quando essas pessoas, por terem muita gente apreciando, se colocam nessa posição de Yara, que é uma divindade indígena, elas também quase sempre se tornam intocáveis. O prejuízo, e esse é o maior ponto de cuidado que precisamos ter, estão nas pessoas que cultuam essas Yaras. Essas pessoas que podem terminar afogadas no rio como aquele exército de homens. Eu digo afogado porque essas pessoas quase sempre vão esquecer outras dinâmicas da sua vida. Verão aquilo como tão reforçador, irão entrar no envolvimento dessa sedução, de tal maneira que vão abandonar outros parâmetros reforçadores da sua vida. Vão focar tanta energia, desprender tanta energia nisso, que cria um enredo, uma prisão psicológica. Ora, como já investi muita energia, muito tempo nisso, eu não posso desistir porque em algum momento eu vou conseguir. E aí tem gente que ainda alimenta aquela fantasia, dizendo assim, eu só gosto do que é difícil. Deixa de ser babaca. Ou você do sexo masculino ou você do sexo feminino. Para com essa história de dizer que só gosta do que é difícil. Tu fala isso porque acreditas que as pessoas que são difíceis para todos. E aí provavelmente você vai ter alguma coisa que é exclusiva para você. E não é assim que funciona, meu amigo, minha amiga. Em muitos casos, a pessoa é difícil para você porque não vê em você nada de reforçador. Em outras palavras, numa linguagem mais simples, não acha você uma pessoa interessante e às vezes vai achar o carroceiro, o traficante ou alguém que não vale nada muito mais interessante do que você. Então, é uma questão de como essa pessoa ajusta. Não pense que a pessoa que é difícil para você vai ser difícil para todo mundo. Pode ser muito difícil para você e fácil para o resto da torcida. Então não construa esses enredos, porque
porque esses enredos irão lhe aprisionar. Vá atrás das pessoas que cultuam uma postura de verdade nas relações, uma postura de serenidade, uma postura de troca verdadeira, que dizem o que querem e o que não querem na relação, que deixam as coisas de maneira bem esclarecidas para que você possa planejar também a sua vida. Essas pessoas valem a pena. Não se apaixonem por enredos mentirosos, enredos que não dá para você construir uma perspectiva de futuro, porque assim você entra no rio da Iara. E o rio da Iara mata a todos, deixa todos afogados. Pare para pensar também quantas Iaras existem na sua vida. A Iara pode ser um esposo que não quer o desenvolvimento de você, esposa. Você que quando trabalha, se desenvolve, essa pessoa vai lá e atrapalha os seus planos, e aí você pensa que estando com essa pessoa você irá promover, irá crescer de alguma maneira, mas você percebe que só se afoga nas águas de Iara. Essa Iara pode ser qualquer coisa que você persegue e acha que vai conseguir, mas na verdade é o canto da sereia que só faz você se afogar. Então cuidado você que está apaixonado por alguma Iara. Você tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Iara, na verdade, embora seja representada por uma mulher, Iara não tem sexo. Iara é todo aquele que lança encantos, mas faz você se afogar no rio. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.